Ora boas, malta, bem-vindos a este primeiro episódio aqui do Pausa Técnica desta saga dos playoffs. Exatamente, os playoffs já arrancaram com um fim de semana louco, em que todas as equipas já jogaram, mesmo aquelas que se apuraram no tal jogo de sexta-feira do play-in. Exatamente, esse jogo que, tal como comentamos aqui, são jogos que ninguém quer saber, não é? Não é ninguém quer saber, é tipo, chega ao fim, como os jogos são de sexta-feira à noite, até de madrugada, basicamente é de madrugada, e depois no sábado, logo à tarde, já temos esses jogos aí do play-in, que foi dos Miami Heat e dos Memphis Grizzlies que ganharam os seus respectivos jogos, já fica assim um bocado no esquecimento, mas não vamos comentar isso, obviamente, vamos comentar, lá está, os jogos que interessam realmente, que foram os jogos da primeira ronda. E comigo, para fazer este episódio, temos aqui a companhia do Nuno Canossa, obviamente, aqui o grande Nuno, que fez a previsão, o episódio da previsão mais alargado da primeira ronda. Nuno, tudo bem contigo? Tudo bem. Tenho só a dizer, pá, é pena não estar aqui o Gonçalo, porque eu ia dizer que para aquele que era a previsão dele, que era os Lakers em 5, já só falta a parte dos Lakers, não é? Os Timberwolves já fizeram a parte dele. Mas pronto, pode ser que eu tenha a oportunidade de dizer no próximo episódio. Vais ter mais oportunidades para o Gonçalo. Vais ter mais oportunidades para ir para o Gonçalo, que pronto. Ele ficou ali um bocado de coisa. Não sei como é que foi, nem sei como é que ele reagiu a esta derrota contra os não é o mais Grizzlies, desculpem lá, contra os Timberwolves, mas pronto. Vamos estar com ele. Aliás, esta semana estamos a fazer este episódio do primeiro jogo 1, depois para o final da semana devemos gravar para o jogo 2, para ver como é que vai ser, que é muito interessante. Lá está, temos aqui o primeiro jogo, primeira amostra, nada de overreacts, já começa a ver malta overreacts, que tipo, calma, é o primeiro jogo apenas, e claro que há jogos e séries que, pegando, por exemplo, da nossa série que até diz-nos respeito, não é? Os Magic Celtics, ok, tipo, já estávamos à espera que fosse assim. Agora há outros que, tipo, calma, não é o fim do mundo, nem é o. Meu Deus, já está fechado esta série. Também connosco, também que está aqui presente, que fez o episódio na semana passada, o primeiro, que foi a falar do play-in, e também fizemos uma breve antevisão sobre estas séries da primeira ronda. É o grande Pedro Quedas. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, tudo ótimo. Está tudo, apesar da derrota, estamos bem, não é? Mas também, em relação à derrota, eu assumo o mantra que é o mantra de nós como fãs dos Magic, que é impossível, é impossível ficar desapontado se não tiver expectativas. Portanto, nunca mantenhas as expectativas bem baixinhas, tipo, nunca ficas desapontado e ficas contente. Durante uma parte do jogo demos imensa luta. Já não é mau, podia ser pior. Até o jogo podia ter acabado ao intervalo. Eu acho que Claro. eu sinceramente acabava ao intervalo, fechava e pronto. Eu senti-me tentado a recrutar aqueles trumpers a gritar stop the count durante a eleição, só para impedir o jogo, e pronto, e ficava por ali, pronto, estava feito. Até acho que a malta TD Garden ia para casa mais cedo, isso tudo, não é? Acho que todos ganhavam. Ficar a trabalhar até ao final do horário, tipo, o patrão deu o resto da tarde de folga, vamos para casa, mas não. Exato. Mais parte aos Celtics que quiseram continuar o jogo. E já agora, vamos arrancar, já que estamos a falar um bocado disso, vamos arrancar já para esse jogo 1, Magic Celtics, onde foi basicamente, olha, pegando nas tuas palavras, Pedro, foi... nós fomos, lá está, foi um jogo assim bem competitivo. Os Magic tiveram a filosofia defensiva no jogo, basicamente, nessa fase, em que os Celtics estavam ali um bocado, vou dizer assim, encalhados ali na nossa. É verdade que Derek White estava bem, o Pritchard a vir do banco também a dar o tal spark, e do nosso lado, que nós até acabamos no intervalo a ganhar por 1 ponto, nossa defesa está muito boa, e no ataque estava a aparecer o Banqueiro, estava a aparecer o Franz Wagner, e realmente foram, lá está, eram os tais dois suspeitos, não é? Que estavam a levar o nosso ataque e a comandar o nosso ataque, e estávamos a acabar a ganhar o jogo ao intervalo. Só que depois os Celtics acordaram, lá está, um bocado ao intervalo, à boleia lá está do Derek White, que estava a continuar a marcar os seus pontos, e também do Jrue Holiday, que apareceu em boa hora, e usando uma expressão que até foi o Gonçalo comentou no nosso grupo, tá, eu e Nuno, foi um bom catalisador, digamos assim, nestes Celtics, e que depois, basicamente, nós já aí
lá está, já começou a saber a tal cena do cesto a ficar mais curto e basicamente só era o banqueiro a tentar resolver as coisas no ataque e não dava. Sinceramente, depois já não dava. Passando para ti, Pedro, também concordas, lá está com isso, não é? Assim, eu às vezes ouço, sinto que tenho o dever de providenciar tipo análise específica e estatística e com dados e valor, portanto vou falar durante um bocado, peço desculpa, mas vou dizer isto. Então, nós defendemos muito bem, eles defendem muito bem, eles lançam muito bem triplos, fim de análise. E pronto, é a minha análise deste jogo. Porque é um tipo, obviamente que os Boston são melhor de um modo geral, só que as nossas deficiências ofensivas só resultam contra uma equipa que tenha um handicap no outro lado, em que nós, não é? Tipo, porque nós conseguimos conter, se for uma equipa que só ataque bem, podemos ao menos ter algum ataque de jeito porque eles defendem mal. Se é uma equipa que defende muito bem, tem de também ter algumas dificuldades a marcar. E nós, o estilo de jogo de Boston, que é o grande problema, que é, não há muito, eles estão muito bem rotinados, mesmo com o Tatum a ter um jogo, mais inconstante, digamos assim. Tu se tirares, e está bem que não podemos simplesmente tirar os resultados, mas vamos fazer o exercício de tirar os lançamentos de triplo do Tatum da equação. E se tiras os triplos do Tatum da equação, Boston acertou 15 triplos em contas rápidas, 29 lançados. Mais do que 50%. Só o Tatum é que mete a média deles para 43, que não deixa de ser uma excelente média. Porque ele teve 1 em 8. Ou seja, a grande questão é que Boston, para além de ser uma equipa melhor de um modo geral, ia ser sempre complicado, eles têm essa ferramenta sempre ao dispor deles, que é, como toda a equipa lança muito bem, alguém vai acertar. Desta vez o Tatum não acertou, o Porzingis não acertou, o Jaylen Brown não acertou. Maravilha. Mas o Dwight acertou, o Jrue Holiday acertou, o Peyton Pritchard acertou. Ou seja, basta alguém, alguns jogadores estarem em boa forma, que eles tenham um bocado essa baseline de produção ofensiva. E com uma equipa que tem essa baseline de produção ofensiva, a única solução era defender melhor. E nós defendemos muito bem, mas não é propriamente como se Boston não defendesse bem, não é? Tipo, eu acho que os grandes ajustes, eu acho que Boston na segunda parte fez um ajuste e um não ajuste, mas que é uma das suas armas mais fortes. O ajuste foi que eles foram um bocado, não apanhados de surpresa, mas foram assim, meio abananados pela fisicalidade na defesa, pronto, que é um bocado a nossa grande arma. Yeah. E eles ao início entraram claramente um bocadinho com o pé fora do pedal, que, vamos ser sinceros, até ao ano passado em que foram campeões, durante anos esse era um bocado o grande calcanhar daquilo de Boston, que era uma equipa que no papel era melhor, sabiam que eram melhores, tinham todo o talento do mundo e tiravam o pé do pedal. E depois eram apanhados de surpresa por equipas que não faziam isso. E Boston tinha o condão de se deixar enterrar em buracos e depois, de repente, ups, o que é que vamos fazer agora? E não conseguimos. E sempre que Boston era eliminado, era quase sempre o mesmo problema. Era uma espécie de confiança, tinham demasiada confiança no seu talento e num plantel que era objetivamente muito bem construído. O ano passado eles não tiveram essa arrogância e ganharam. Entravam sempre com a mesma intensidade, sempre coisa. Na primeira parte do jogo contra Boston, eles, talvez esperando um bocadinho mais de facilidades, não conseguiram bem ter a mesma fisicalidade e mesmo assim estavam a perder por um ponto, não é? Provavelmente como se tivéssemos ganho uma enorme vantagem. Eles até entraram melhor, depois nós respondemos, mas a questão é que Boston depois aumentou a intensidade defensiva e confiou que a estratégia deles do ataque, mais tarde ou mais cedo, vai trazer resultados. E trouxe. E o que aconteceu é que nós deixámos de conseguir marcar pontos e Boston continuou a marcar pontos. Isto é uma análise um bocado simplista, mas acho que foi um bocado essencialmente o que aconteceu. Sim, eu concordo. Ou seja, os Celtics responderam bem e lá está na coisa, e depois nós não conseguimos acompanhar. Mesmo com a defesa aqui, nós estávamos no bom registro. É verdade que houve uma fase ou outra que estávamos ali algo fragilizados, não é? E mesmo assim, pá, a diferença de qualidade depois foi-se notando, lá está, com os engolados de 3º período e 4º, foi-se claro, e só para acrescentar uma outra coisa, que é, eu acho que também outro problema de teres um ataque tão frágil como o nosso, é que
nós gostamos muito de olhar para estas coisas objetivamente e achar que há um plano e uma estratégia para resultar e vamos cumpri-lo. Mas os jogadores são seres humanos com sentimentos e emoções. E quando defendes muito bem e depois atacas e a bola não entra, depois defendes muito bem outra vez, depois atacas e a bola não entra, depois defendes muito bem outra vez, depois atacas e a bola não entra, ao fim de algum tempo começas a desanimar. E nota-se. E isto é... Exato. Em jogos importantes acontece muito isso com o Orlando, que é, temos ali se calhar uns, sei lá, 5 minutos em que a nossa defesa está absurda e os outros não conseguem marcar, mas serve-nos muito pouco porque nós também não marcamos e em vez de ser uns 5 minutos em que ganhamos uma vantagem de 12 pontos, são 5 minutos em que se calhar ganhamos uma vantagem de 4 pontos. E isso acontece muito ao Orlando, que é não capitalizar nessa vantagem que tem na defesa e ao fim de algum tempo os jogadores começam a desanimar porque veem toda essa entrega e esforço defensivo não materializar em grande coisa a nível de ganhar uma vantagem. E pronto, e é um bocadinho contra equipas do calibre de Boston, vai ser sempre um problema não conseguir ganhar essas vantagens. Exato. Nuno, o que é que tens a dizer também dessa vossa vitória dos Celtics? Sim, é difícil discordar qualquer coisa que o Pedro tenha dito. Eu até, se me permites, tu usaste a expressão que nos Celtics alguém vai acertar quando vai lançar de 3. Eu acho que a expressão para os Magic é pode ser que alguém acerte. Exato. E por aí, um bocadinho por aí. Acho que escreveste muito bem e esta tinha sido também a razão pela qual eu tinha dito ao Cyril. Gostava muito que os Celtics jogassem contra os Magic, não era naquela arrogância de vamos cilindrar e quero muito os Magic, era mais para... Gostava de ter que os Celtics tivessem esse confronto logo no início, de jogar contra uma defesa, lá está, essa fisicalidade da vossa defesa e ter que pegar naquilo que é um bocadinho, tu também falaste e bem, Pedro, se calhar o principal problema dos Celtics, que é o empenho, é a entrega, é essa questão de colocar o pé fundo no pedal. E pronto, eu realmente, ontem, quando vi aquela primeira parte, fiquei logo com aquela ideia de que, pronto, é os Celtics um bocadinho do antigamente, de há 2, 3, 4 anos, que não estavam investidos no jogo. E passa muito, e isso é aquilo que me deixa sempre um bocadinho mais com alguma precaução, que é essa falta de intensidade passa muito daqueles que devem ser os líderes da equipa, que são os mais talentosos, que é o Jason Tatum e o Jaylen Brown. Mas ao mesmo tempo há aquele conforto de ter um tipo como o Derrick White ou um tipo como o Jrue Holiday que conseguem imprimir essa intensidade do jogo quando querem, não tem que passar pelo Tatum ou pelo Brown, porque se o jogo ontem tivesse que passar pelo Tatum ou pelo Brown, vocês provavelmente tinham conseguido ganhar mesmo, não conseguiam meter as bolas. O Tatum também não estava a conseguir meter as dele, mesmo o Brown comete sempre ali 2 ou 3 erros que me deixam sempre um bocadinho um pé atrás, mas passa um bocadinho por aí e foi muito por isto que eu quase que desejei que vocês ganhassem os Ox para conseguirmos ter este... Porque acho que contra os Ox seria muito mais fácil desleixar nesses momentos e não ter que colocar o pé no acelerador com toda a intensidade e mesmo assim ganhavam a sério, passavam. E assim acho que vai ser mais interessante mesmo para depois uma fase mais à frente e pronto, é claro que pode acontecer várias coisas e pode não acontecer isso, mas toda a gente está a prever uma final de conferência que seja os Celtics contra os Cavs. E os Cavs são uma equipa que também são, defensivamente também são muito grandes e é muito um jogo muito físico e acho que pode ser um bom ensaio para depois, lá está, para quando for mais à frente os Celtics estarem mais preparados e já com o pé no fundo do acelerador, porque se assim for, os Celtics serão sempre, com esta equipa, serão sempre favoritos a vencer qualquer equipa. Muito bem. E sim, com este mesmo jogo, e acho que o que aconteceu neste jogo 1, acho que vai acontecer, lá está, em o resto desta série, ou seja, vamos ter ali os Magic, prontos, ali à boleia do que o Franz Wagner e o Banquero fizer no ataque, não é? Obviamente, e continuar com esta estratégia defensiva, e se calhar, lá está, a minha previsão era os Magic, se calhar ainda consigam sacar um jogo num tal jogo que realmente os Celtics estão desligados, ou seja, que até disse ao Nuno, provavelmente poderá ser no jogo 4, caso os Magic estejam, lá está, os Celtics estejam a ganhar 3-0 e naquele quarto jogo, pá, tal como aconteceu, por exemplo, nas finais, que vocês foram campeões contra os Dallas Mavericks, desligam-se de muito jogo e os Magic, ok, ganhamos este jogo aqui, para não ser, lá está, uma varridela completa e pronto, depois no TD Garden os Celtics acabam por fechar, digamos assim, a série em 5 jogos. Não saindo agora do Oeste, vamos continuar então para esta conferência Este.
E vou falar então aqui do outro jogo, lá está, da outra equipa da Flórida, que também veio do play-in, lá está, que é os Miami Heat, que enfrentaram aqui os Cleveland Cavaliers, que tivemos então um jogo que começou assim, algo equilibrado, ali os Cavs e os Miami, ali a tentar, naquele primeiro período pareceu-me ali muito ali a tentar se encaixar uma equipa à outra, vamos dizer assim, em que do lado do Heat tivemos o Wiggins, que até começou bem o jogo, sinceramente, e o Hero também a dar ali um pequeno contributo. Os Cavs também, lá está a ser a equipa que estava a ser, mas lá está, o jogador que eu quero destacar realmente é o Ty Jerome. Pá, e não é só aquele período maluco que ele fez, coisa, que foi maluco, mas ele quando entrou, se vocês forem a ver, no primeiro período ele mete logo um triplo, na altura que os Cavs estavam ali um bocado aflitos, lá está, estava naquela parte um bocado mais aflita, que não estavam a conseguir marcar, mete um triplo, ali a faltar 1 minuto e qualquer coisa, acabar o primeiro período, e depois no segundo período, logo, acho que foi logo da primeira posse, no primeiro ataque dos Cavs, marca outro triplo, e a seguir depois, passando mais algum tempo, faz ali um floater, que faz com que os Cavs respirasse melhor, digamos assim, ali contra os Miami. E depois tivemos aquela fase, meu Deus, dele, que realmente marcava tudo, até de logo, quase aqueles triplos já Curry, não é? E aí ele estava, e aí foi um jogador que, atenção, houve outros jogadores que também portaram-se muito bem nos Cavaliers, tipo o Donovan Mitchell, que realmente teve assim um jogo também, e a mostrar que realmente o melhor jogador desta equipa. Quando as coisas apertam, ele aparece, sinceramente. Embora muitas vezes, que já comentámos aqui, e também o Quedas mencionou, acho que foi isso também na semana passada, que é realmente o Garland e isso, o Mobley tem os seus momentos com bola nas mãos e também decidem fazer coisas, mas realmente noto que é quando a coisa aperta um bocadinho, é o Donovan Mitchell que é realmente aquele jogador de segurança, aquele jogador que confias realmente que ele vai resolver e aconteceu. Mas também neste jogo, lá está, como eu disse, tivemos ali um Ty Jerome que realmente chegou a um ponto até o Spolstra ficou a olhar tipo como é que eu vou fazer algo para abrandar este jogador. E não é só lá estar nos seus triplos, também na distribuição de jogo. Ele ali fez umas belas assistências para o Sam Merrill também, que estava ali numa boa jogada, e também para o Donovan Mitchell, que ele viu que ali, ok, não consigo fazer aqui grande coisa, tenho que passar para o Donovan Mitchell para marcar, lá está, para decidir. Mas depois dessa run magnífica do Ty Jerome, basicamente o jogo já ficou resolvido. Aliás, depois daquele triplo que ele marcou quase do logo, acho que já faltava 4 minutos e qualquer coisa, já ficou basicamente resolvido. Já do lado dos Miami Heat, já agora só para concluir aqui os meus destaques aqui individuais da partida, mais um belo jogo do Davion Mitchell, que é um six-man daqueles que tem minutos de titular, basicamente o Alec Burks joga a titular, mas depois, meio de primeiro período, mais ou menos, sai e entra o Davion Mitchell, e o Davion Mitchell está realmente a mostrar que está em bela forma, mais um jogo realmente de quase duplo-duplo, 18 pontos e 9 assistências, um pouco uma imagem que aconteceu no play-in, e fez outro belo jogo, depois também, belo jogo, embora, ok, se forem ver, estava a ver aqui o plus minus, não é assim muito famoso, mas acho que foi um jogador que até deu um belo contributo, e depois tivemos aqui o Tyler Hero e o Bana Adebayo aqui também com 21 pontos e 24 pontos. Mesmo assim, passando para ti, Nuno, foi um jogo... muita gente diz que foi uma vitória tranquila dos Cavs, eu não acho tanto, porque acho que o Miami tiveram ali a pôr um bocado à prova os Cavs, porque realmente, até vou ser sincero, se não tivéssemos aquela fase do Ty Jerome, realmente absurda, não sei se este jogo podia ficar ali até à última, não é? Até à última sazida, até o último minuto, não? Os Miami tiveram sempre para correr atrás, essa é a verdade, mas tiveram sempre ali numa margem de 5 a 10 pontos que isto na NBA moderna isso são 2 posses de bola, 3 posses de bola e tu estás empatado, estás à frente. Portanto, não e já vimos comebacks malucos. E nesta época, principalmente ali os Bulls Lakers, foi maluco. No entanto, não tendo sido essa vitória tranquila que tu dizes, acho que os Cavs estiveram sempre por cima e mais ou menos confortáveis. Parecendo que ele seria o final da partida. Claro que não estava a contar que o Tyson virasse o Prime Steph Curry no último período, mas o que é, tem feito uma época espetacular. Mas sim, os Miami estão em sobre-esforço, não é? Isto não tem talento para isto, tem uma equipa técnica e um treinador fantásticos, tem ali 2 ou 3 jogadores. Esta adição do Davion Mitchell foi caiu mesmo na murcha, um jogador mesmo com o perfil do Spolstra e com o perfil de Miami.
acho que isto também pode ser interessante para os Cavs. Eu estava a falar que os Magic seriam uns adversários interessantes para os Celtics. Eu acho que o Heat também pode ser um adversário interessante para os Cavs para começarem os playoffs com o pé direito, porque vão ser uma equipa chata, vão ser uma equipa que vai estar sempre ali a moer e os Cavs vão ter que sempre superiorizar-se para conseguir fechar o jogo. Nunca vai ser fácil vencer, e não tivemos um jogo particularmente inspirador do Tyler Hero, que ainda teve ali um período, principalmente na segunda parte, de vários minutos, que não teve a bola na mão, não conseguiu produzir. Muito mérito também para a defesa, não é? dos Cavs, não foi só uma questão de ele não estar à procura do jogo. Acho que será uma série particularmente fácil, porque vai acabar em 4, 5 jogos, mas os jogos em si, acho que vão ser sempre interessantes, porque os Heat conseguem sempre causar dificuldades ao adversário, e acho que pode ser um teste interessante para os Cavs, também para o resto dos playoffs, começarem aqui com os Heat ou não como uns Oxfords, mas estava a dizer há bocado uns Bulls, em que seria completamente cilindrar. Por acaso este jogo, tivemos ali um Tajon inspirado no final do jogo, mas poderíamos ter aqui um jogo com clutches, com minutos em que os Cavs teriam que realmente pegar na bola e mostrar que são uma equipa melhor, e podíamos ter aqui momentos decisivos do Mitchell ou do Garland ou do Mobley nos final dos jogos, que também será importante para eles terem esses momentos para depois, quando for verdadeiramente preciso contra uma equipa que seja mais competitiva e que possa ser uma série mais disputada. Acho que pode ser também muito interessante para os Cavs este confronto com os Heat, e este primeiro jogo indica-me que vão ser, mesmo que seja uma série, olha, pegando naquilo que eu costumo usar com o Gonçalo, que ele bem sabe disso da sweep mais competitiva, quando ele teve contra os Nuggets, acho que pode ser assim jogos aqui em que vai sempre ter que ser no quarto período que a coisa vai ter que ser resolvida, nem que seja com momentos inspiradores destes do Ty Jerome ou dos outros principais jogadores do Garland ou do Mitchell, que são claramente os jogadores que têm muito mais talento que tens em Miami neste momento. Os Miami estarem aqui como 10º seed, acho que diz tudo sobre o que é a qualidade do plantel. Agora, as peças que têm lá dentro e a equipa técnica, eles vão conseguir sempre ser mais inteligentes do que a equipa que está do outro lado, e isso vai sempre ajudar também, mesmo que não haja o talento equivalente. Exato, o Spoelstra consegue sempre pegar, e mesmo em poucos ovos, ou só um ovo, basicamente, consegue fazer uma omelete assim, no bom tamanho, vamos dizer assim. Mas lá está, fica, lá está. E não, agora que estava a pensar o que estavas a dizer, realmente concordo, porque se fôssemos Bulls ou uns Atlanta Hawks, eu acho que os Cavs, ainda por cima, com a qualidade que eles têm, Donovan Mitchell, Garland, Ty Jerome, lá está, um Andre Hunter a vir do banco, seria bem complicado, seria muito bem complicado. E esta aqui, ao menos, está a tornar-se um bocadinho competitiva, vamos dizer assim, ou seja, os Miami Heat, passando agora para ti, Quedas, foi uma vitória, mas que os Cavs, lá está, tal como eu estava a querer dizer, suaram um bocado, não é? E tiveram aquele Ty Jerome a fechar o jogo, não é? Naquele quarto período. Sim, e até porque há coisas os Miami Heat, por exemplo, até pela presença do Adebayo, vão sempre dar alguma, fazer soar um bocadinho os bigs, tanto que os bigs dos Cavs neste jogo tiveram um pouco mais em baixo do que tem sido na época, e os Cavs tiveram a fazer valer mais dos bases. Eu acho que os Heat, pelo modo como defendem, vão ser sempre complicados, mas o que é interessante, duas coisas que eu destacaria em relação a estes Cavs é o Donovan Mitchell, nesse aspecto, é um jogador muito interessante, pegando no que disseste ao início, porque a força destes Cavs está no sistema. Neste sistema que foi implementado, muito bem implementado este ano, e que jogaram, estão a jogar incrivelmente bem, e desbloquearam o Garland e o Mitchell agora sabem jogar muito melhor em conjunto, e tudo aquilo foi desbloqueado, até conseguem jogar com os bigs sem entupir demasiado o jogo. A equipa está finalmente bem pensada. E de uma forma, para dar um bom exemplo, os Warriors eram uma equipa, os Warriors do antigamente, era uma equipa com um grande sistema montado, que ganhavam por causa do sistema, mas quando a coisa entupia, tinha o Curry para desentupir. O problema que os Rockets, que defrontaram os Warriors nessa altura, tiveram, foi que eles tinham um grande sistema, e que quando entupiu contra os Warriors, o Harden não conseguiu desbloquear.
bloqueou, empancou nesse, pronto, não conseguiu dar essa outra dimensão. Para dar um exemplo, não estou assim só a malhar no Harden, só porque sim, mas foi um exemplo de que não conseguiu, e durante muito tempo, a vantagem para mim, o Donovan Mitchell soube sublimar a sua produção para favorecer o sistema, e os Cavs, sempre que necessário for, vão preferir jogar assim, mas o que o Donovan Mitchell traz é, quando tudo empanca, ele é o grande jogador da equipa que tem essa capacidade de desbloquear, de criar quando mais nada está a resultar. Porque eles querem a motion, querem toda a gente a ter a bola nas mãos. Mas às vezes nos playoffs vão sempre haver alguns momentos em que não há maneira de desbloquear nada e a solução é uma das estrelas desbloquear o jogo de alguma forma. E isso é uma grande coisa que o Donovan Mitchell traz esta equipa. Ele é o grande elemento desequilibrador da equipa. No sistema, todos têm mais ou menos uma importância semelhante, mas quando a coisa aperta, o Donovan Mitchell é o jogador que tem essa capacidade para desbloquear um jogo mais bloqueado e que não acho que necessariamente vai ser super necessário contra estes hits duros que eles são, mas que será certamente crescentemente mais importante à medida que as eliminatórias foram ficando mais complicadas. E uma nota que eu deixava em relação ao Ty Jerome, que é uma coisa que é um pequeno detalhe, mas eu acho que é importante para a importância dele para a equipa, que é o Ty Jerome nominalmente, acima de tudo um base. É um base marcador de pontos, mas que faz às vezes de point guard suplente, muitas vezes, quando necessário, algures nas rotações. Essencialmente o que ele é um base, o clássico combo guard. Mas a grande vantagem para mim que ele tem, e é uma coisa pequena mas importante, é que é grande. Ele é alto. E porquê que isto é importante? Porque numa equipa que já tem Donovan Mitchell e Darius Garland, se ele tivesse a fisionomia do Donovan Mitchell ou do Darius Garland, seria complicado arranjar minutos para Ty Jerome. Porque não podias ter 3 gajos comparativamente baixinhos em campo. Defensivamente tornava-se um problema. Mas o Ty Jerome tem a altura do wing. Pode perfeitamente jogar a small forward. E quando ele tem estes momentos, eles em vez de terem de estar a tirar o Donovan Mitchell ou o Garland para deixar o Ty Jerome brilhar, tira-se o Max Strus, não perdes grande coisa a nível de altura e de capacidade defensiva e consegues ter estes momentos de Ty Jerome não só no banco, onde ele é muitas vezes importante, mas também muitas vezes em conjunto com os titulares, se necessário for. E eu acho que a fisionomia do Ty Jerome, para além do seu talento e capacidade para de vez em quando explodir para estas exibições, torna um jogador crucial para os Cavs, porque não tem de ser apenas um grande sexto homem, pode muitas vezes ser o quinto titular quando o jogo precisa disso. Sim, sim. E atenção, agora que estava a confirmar, é o primeiro jogo do Ty Jerome nos playoffs, em playoffs, porque realmente lá está. Quando não estava no jogo como a City Thunder, nos Warriors também, e ele era basicamente um jogador de terceira linha, vamos dizer assim. Claro que caso houvesse ausências, lesões e isso, jogava aí a suplente e tinha mais minutos, mas normalmente era aquela terceira linha, e este ano é realmente aquele primeiro ano que está a ter minutos, está a ter destaque, e já na época regular, atenção, estás a falar de um jogador que é verdade que ele não está elegível, mas se estivesse elegível, podia ser perfeitamente a ganhar ali alguns votos, não estou a dizer primeiro lugar, mas de terceiro lugar isso para alguns prémios. Principalmente o do Most Improved, não é? O do Sixth Man acho que ele está elegível. O Sixth Man não tem. Eu lembro na altura o Zach Lowe lançou assim uma dúvida geral porque achava que ele não estava elegível por causa dos minutos, mas sexto homem é exatamente o prémio em que isso não é um problema, porque senão seria complicado, porque obviamente a maioria dos sextos homens vão jogar muitos minutos. É menos 20 minutos, exatamente. Já o dos rookies nem há jogos, nem há minutos. O dos rookies não há nada, exatamente. Podes tanto para o prémio, como também para as All-Rookie Teams. Por isso, se calhar, ainda podemos ter aí um Jared McCain, talvez ali na Second Rookie Team, por exemplo. Muito bem. Passando para o próximo jogo. Detroit Pistons, New York Knicks. Série em Madison Square Garden. Que, atenção, os Pistons portaram-se bem, muito à boleia do Tobias Harris. Exatamente, o grande Tobias a ser o go-to guy desta equipa dos Detroit Pistons. Mas lá está,
Se do lado de Detroit tivemos este herói improvável, nos New York Knicks, quem é que tivemos como herói improvável? Conseguem adivinhar? Cameron Payne. Aí o grande Cameron Payne ali a dar Pessoalmente, já não lembro qual é que era era o quarto período, ao final de ser período, já não lembro bem. Lá está, quando ele entrou, realmente ali a agitar e a meter ali uns triplos, uma assistência, e depois até o Brunson, até acho que fez com que o Brunson embalasse também mais um bocado, e não só o Brunson, também o resto da equipa, porque realmente os Detroit Pistons estavam a ganhar o jogo, basicamente, e depois a coisa não estava a ficar assim muito famosa, embora em Detroit é verdade que notou-se que era o primeiro jogo do que dos playoffs, por exemplo. Foi ali algo ali, coisa que também ele apanhou ao Gianni Nobi, que pronto, é o que é complicado, é o complicado ali. E ele tentou ali, e o próprio Jalen Duran, que também notou-se aí, o Jalen Duran, acho que teve ali momentos do jogo que notou-se completamente que estava a tremer. E olha, como o Jarrett Talent, que as luzes estavam fortes, que até ele esquecia-se dos 3 segundos. Ele teve, foi quantas? 3? Acho que foi 3. Eu pelo menos contabilizei 3 faltas, lá está, de violações dos 3 segundos. Mas sim, passando para ti, Quedas. Detroit, de certo modo, até portaram-se bem, é verdade. Mas eu estava a ver ali. Nós até acho que discutimos isso no episódio da semana passada, posso estar errado, que podíamos ter ali uma espécie de Detroit a provocar até uma surpresa em Madison Square Garden, seja neste primeiro jogo ou no segundo, e até estiveram perto, que agora estava a confirmar, exato, no arranque do quarto período, os Detroit Pistons estavam com uma vantagem até não mínima, mas acho que era de 6 ou 7 pontos. E entretanto, no lado de Nova York apareceu o Cameron Payne, que não foi só ele, atenção, mas e ele acho que foi aquele jogador que realmente conseguiu, lá está, fazer com que a diferença diminuísse e, como eu disse há pouco, embalar um bocado a equipa e acabasse por ganhar este jogo, não é? Sim, aqui foi claramente um jogo em que, e vamos ter outros jogos para falar mais à frente, em que, pronto, corremos todos sempre nós o risco de ser muito básicos, mas experiência conta nestas coisas. Tipo, por mais que esteja tudo muito bem planeado, tudo bem desenhado e os jogadores todos no sítio certo, há coisas que são difíceis de quantificar, que a relação à pressão. Eu acho que a atitude perante a pressão do grande momento será sempre, e eu sou um gajo que socorre-se muito de analytics para fundamentar os seus pontos, sou tudo menos um old school que acha que isto é tudo vibes. Não. Há estratégias e há... Aliás, falámos sobre, voltando atrás, a questão dos Boston, que uma das maiores forças dos Boston está fundamentada em puro analytics, que é, vamos assoberbar a outra equipa, vamos criar uma equipa só com triplistas, assoberbá-los com triplos, e este método vai-nos garantir uma vantagem intrínseca em todos os jogos. Mas, para ganhar os jogos mais importantes, há jogar sob pressão. Isso vai sempre acontecer. Por melhor que seja a tua estratégia, por mais bem planeado seja o plantel, a pressão vai sempre aparecer. E aqui foi pronto. E nem acho que os Pistons estiveram muito bem, e aquela garra deu-lhes muito, mas quando a pressão aperta, os Pistons não quer dizer que vão perder sempre, mas vão estar sempre em desvantagem a relação a uma equipa dos Knicks, que neste momento já tem vários jogadores com muita experiência de grandes momentos, pronto, todos com muita experiência acumulada de jogar jogos importantes, que vai sempre valer, incluindo um jogador como o Cameron Payne, que não é um grande jogador, mas que é um jogador de banco importante e é um jogador que já esteve em grandes momentos, já esteve ali presente. E às vezes jogou bem, às vezes jogou mal, mas esteve. Aprendeu essas lições. E pronto, e os Pistons, mais uma vez, só se aprende estas lições jogando este tipo de jogos, mas se uma pessoa se vai ver um bocadinho um jogo que os Pistons tiveram, o único jogador que produziu abaixo do seu nível, a nível de pura produção, foi o Jalen Duran. De facto, foi um bocado engolido neste jogo e acusou muita pressão. De resto, a maioria da equipa fez um bocado o seu trabalho. Fez o que é suposto. Não é? O Tim Hardaway e o Beasley estão lá para lançar triplos e acertaram alguns. O Kate teve um bocadinho tremido, mas não teve péssimo, teve um bocadinho tremido. E depois lá também estabilizou.
mas em última instância bastou uma run, bastou um momento. E o que uma equipa, uma versão mais experiente dos Pistons poderá e deverá aprender é como aguentar essa run, esse soco no queixo e recuperar. Foi o que eles não conseguiram. Porque a partir do momento em que levaram essa run e perderam a vantagem, quebraram, e aí um jogador como cirúrgico, como o Jalen Brunson, viu um bocadinho a frecha a abrir-se e decidiu, já chega disto, vou aumentar esta ferida, vamos acabar isto aqui. Foi um bocado o que eles precisaram, deu-lhe esse impulso, e o Brunson viu ali uma brecha na armadura e atacou e acabou com eles. Os Pistons vão ter de saber aguentar a pressão dessas runs que de repente aparecem, porque os Knicks, sendo muito bons, têm fragilidades que são exploráveis. Só que pronto, são mais exploráveis por uma equipa mais experiente. Continuo a achar que os Pistons têm, por puro talento e garra, podem ainda conseguir fazer algumas surpresas porque têm talento e entrega, que é uma coisa que nem sempre acontece. Porque às vezes equipas têm muito talento, às vezes têm muita entrega, nem sempre está ao mesmo tempo. Eles têm ambos. Só que pronto, vamos ver quantos jogos é que conseguem roubar aos Knicks com essa entrega e quantos jogos é que vão perder contra os Knicks pela falta de experiência. Exato, estava a dizer isso, e este jogo foi um bom exemplo, lá está, de ter talento. Lá está um Tim Hardaway que também teve ali momentos que estava a marcar aí triplos, Malik Beasley, lá está, tal como na época regular, e sim, o Cade notei ali, porque lá está, também se calhar tinha uma expectativa muito grande para o Cade, que realmente foi ali um welcome to the playoffs. É verdade que houve ali momentos no terceiro período e até um bocado no quarto que ok, mas mesmo assim, pronto, é a primeira experiência, lá está, e vamos ver como é que vai reagir neste próximo jogo. Nuno, também és da mesma opinião que realmente isto foi, lá está, aquela velha máxima da questão da experiência que valeu muito para este jogo, não é? Sim, foi aquilo que tínhamos dito também na previsão, que era depois quando chegasse aos últimos 5, 10 minutos, acho que ia-se dilatar essa diferença entre as duas equipas no que toca a essa experiência. Também um bocadinho no que toca ao talento, porque é muito mais fácil tu teres a bola quando estás num momento de aperto, diz ao Anunoby ou Michael Bridges ou mesmo ao Towns para te dar um cesto. Quando se o Kate tiver num mau momento, pedires quer dizer, o Malik Beasley e o Tim Hardaway são dois atiradores, não são jogadores que criaram o próprio lançamento, e isso também vai ter a sua influência ao longo da série. Mas sim, queria também complementar esta ideia que o Pedro estava a dizer, que vendo o jogo dos Pistons, e mesmo se fores ver a box score dos Pistons, isto era o jogo que eles fizeram, um tipo de jogo que tu dirias, ok, eles podiam perfeitamente ter, pelo que eles fizeram dentro do campo, podiam ter vencido o jogo. E se vierem vencer um jogo ao longo desta série, provavelmente se compararmos os dois jogos, vamos ver que eles fizeram mais ou menos a mesma coisa. Certamente, e não conseguiram provavelmente tirar mais do que, só se tivesse aqui um jogo louco do Cade com 50 pontos, ou um Tobias Harris a conseguir fazer ainda mais do que isto, porque como eu estava a dizer, tirando o Jalen Duren, ou fizeram exatamente aquilo que era expectável de cada um dos jogadores, ou até, por exemplo, no caso do Tobias Harris, eu não contava que ele tivesse uma performance tão boa a abrir no Madison Square Garden num jogo 1, e portanto é um bocadinho essa falta de experiência é bastante notável. Vamos ver também se estes holofotes do Madison Square Garden não estão também a afetar muito, e se em Detroit eles podem, com o apoio também dos adeptos, conseguir dar uma resposta melhor no jogo 3. Para já vamos ver o jogo 2, mas temo que essa falta de experiência se possa ainda evidenciar mais no Madison Square Garden, porque quer queiramos, quer não, e quem viu o jogo sabe certamente, a atmosfera estava bastante vibrante. Isso, para alguém que está a ter o primeiro momento nos playoffs, pode ser um bocadinho demasiado. E vimos isso no Jalen Duren, vimos também um bocadinho no Ozar Thompson, que fez logo ali 2 ou 3 faltas no primeiro período e condicionou um bocadinho. Portanto, vamos ver. Ainda assim, gostei bastante daquilo que foi a performance dos Pistons neste jogo 1, e mesmo os Knicks fizeram um bom jogo também. Teve ali disputado, e depois, quando foi preciso fechar, fecharam. Muito à boleia do Cameron Payne, se calhar é um jogador que o Thibodeau não esperava que pudesse encanto nesta fase do campeonato, e que permitiu também, como vocês já disseram, se calhar o Jalen Brunson ganhar ali um bocadinho de fogo para depois, no final, fechar o jogo. Mas foi um bom jogo. Eu, por acaso, gostei bastante desta primeira entrada desta série.
Foi o jogo se calhar mais competitivo, lá está, desta série da primeira ronda da Conferência Este. E agora, passando, a meu ver, minha opinião, atenção, para o jogo menos competitivo, que, pronto, que se calhar não estava muita gente estava à espera, que é os Pacers contra os Bucks. Que Nuno, passando já para ti, eu não tenho assim muita coisa para dizer. Aliás, eu quando chego ao final, é verdade que eu não vi este jogo em direto, vi em diferente, nessa altura não estava até em casa, não é? E o resultado, eu já estava, embora estava a acompanhar assim um bocado ao telemóvel, mas era pela Boxscore, não era assim coisa, mas o resultado, eu acho que é enganador. Eu digo isto porque 19 pontos de diferença do que eu vi, acho que são um bocado enganadores, porque realmente estes Pacers foi sempre ali a carburar e do outro lado, epá, é o Giannis e mais uma maltinha que batia lá uns triplos. Epá, é isso. E depois, pronto, tivemos o Kyle Kuzma, que pá, boa notícia para os adeptos de Milwaukee. Acho que pior jogo que aquele, eu acho que é impossível agora. Pior jogo que aquele, acho que só se for expulso, só se no próximo jogo também tiver a fazer um cardio game de 0 a tudo e ser expulso com 6 faltas em 20 minutos. Só se for isso. Eu acho Pior... que estás a ser injusto, como havia alguém dizer, não vou tirar crédito pela piada, mas ele na verdade estava a fazer uma homenagem a um grande veterano dos Bucks, que era o Tony Snell. Grande Tony E pronto, Snell. foi uma homenagem a Tony Snell, decidiu fazer um jogo com mais do que 20 minutos e nenhuma produção em campo. Foi só uma pequena homenagem, ele estava sentimental e decidiu fazer uma pequena homenagem. Meu Deus, mas Nuno, passando para ti, epá, eu não tenho assim muito a dizer, porque de um lado tivemos os Pacers, que é verdade que o Haliburton na estrela principal não esteve assim muito eficaz, mas de certo modo esteve inteligente a distribuir mais o jogo e que, claro, viu ali, pá, tem ali uma colega mesmo ali ao meu lado, o Neymar, que está quente e até o Neymar teve muitas vezes a assumir o jogo e a fazer um belo jogo, mas eu passo a ti a bola para comentares, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, sei que é um bocado difícil. Assim, nesta série que estamos a falar da diferença de experiência. Eu neste diria que é a diferença de profundidade da equipa. Acho que é o mais claro e o mais evidente. O talento entre as duas equipas é absurdo, completamente. Olhas para um plantel dos Pacers que tem jogadores talentosos e que entrariam em qualquer rotação, mesmo dentro dos playoffs, no número 1 ou número 8 ou número 9, e depois tem os Bucks que estão ali com um grande esforço a tentar ter uma rotação de 7 jogadores que dê para fazer os 48 minutos. Mas sim, foi um arranque com o pé esquerdo dos playoffs, não só para os Bucks, mas para todos. Estávamos com grande expectativa para os playoffs e não foi efetivamente um bom jogo. Também comentei lá no grupo que aquele corte dos Pacers, parecia que estávamos a assistir à primeira ronda do In-Season Tournament dos playoffs. Portanto, foi realmente um jogo desastroso em que o Giannis tentou fazer demasiado também. Sentiu-se muito isso, senti muito o Giannis também um bocadinho. Eu acho que estava muito consciente da própria incapacidade da equipa e do quanto ele teria que fazer para o jogo ser equilibrado. Mas de resto, sim, acho que é só mesmo essa falta de talento declarado. Quer dizer, o segundo melhor Buck naquele jogo, eu diria que foi o Kevin Porter Jr., que foi um jogador que foi ali resgatado aos Clippers. Por questões éticas, nem sei se deveria estar na liga neste momento, mas isso são outras tantas. Quer dizer, na Liga está, ele devia estar entre os Hornets, não é? Que acho que é aquela equipa que recebe esses jogadores todos, não é? É a equipa da reabilitação social. Uma liga sem ponto, mas sim, a partir do momento em que o Kevin Porter Jr. é o teu segundo melhor jogador da equipa num jogo de playoff, eu acho que qualquer equipa vai perder esse jogo e, portanto, vamos ver também agora como é que se há o regresso ou não da Damian Lillard, mas tenho muitas dúvidas que isso vai fazer uma grande diferença nesta série, porque os Pacers têm um melhor treinador, têm um sistema de jogo que está completamente aliado e nem precisas sempre de ter um Tyrese Haliburton em grande forma em termos de lançamento, não precisas mesmo, só precisas dele a facilitar o jogo. E depois tens ali peças também, eu acho que estes Pacers serão muito interessantes, ver se não poderão fazer aqui uma run mais profunda, porque tem ali uma mistura de peças jovens que já começam a acumular alguma experiência. Estamos a falar de uma equipa que foi à final de conferência no ano passado, e depois tem jogadores como o Siakam, que é um campeão e que foi se calhar a segunda, terceira ali com o Lowry, peça mais importante do campeonato dos Raptors e que quer queiramos, quer não, num jogo como estes, consegue também elevar o seu jogo e, portanto, acho que os Bucks não vão ter aqui resposta para os Pacers e vamos ver o que é que isto significa para o futuro do Giannis. Isso é que é a maior incógnita neste momento. The Last Dance, não é? Se for é uma dança um bocado triste, não é? Quedas, lá está na conversa que tive contigo a semana passada, quando fizemos ali uma breve antevisão,
eu ainda estava otimista que os Bucks se calhar não sacavam 2 jogos, mas depois vês este jogo, acho que reduz de 2 para 1, porque isto... É verdade que vamos ter Damian Lillard, não é? De regresso no jogo 2, mas não sabemos como é que vai regressar. É verdade que está no Damian Lillard em campo, mete a defesa do outro lado mais em sentido e vai estar o Nembhard, lá está, mais virado para o Lillard, e assim se calhar os Bucks conseguem aproveitar ali algumas fragilidades defensivas ao conhecidas dos Pacers, especialmente na questão do perímetro, mas mesmo assim, lá está, esta série está muito bem encaminhada para os Pacers, mesmo com o Giannis que tenta fazer mais está tudo o que pode. Eu lembro que no primeiro período ele tinha metade dos pontos da equipa eram dele, e realmente não dá para mais estes Bucks. Podemos pagar, mas que é verdade que o treinador, nós não gostamos muito dele, não é? Modo geral que é o Doc Rivers, mas chega ao fim, tu vês mesmo a nível do plantel em si, tu vês, claro que se calhar se tivesse outro treinador, lá está pegando a tempo de Spolstra, se calhar a equipa podia até estar melhor, mas mesmo assim para derrubar estes Pacers fica muito, muito complicado, não é? Sim, pronto. O grande handicap que é ter o Doc Rivers como treinador é que vai haver sempre uma ausência de ideias, porque os Bucks obviamente estão fragilizados em relação à comparação de plantel, mas também não havia ideia nenhuma, não houve nenhuma tentativa de fazer nada de novo. Literalmente o único aspecto positivo que sai deste jogo é que o AJ Green pareceu muito bom ao longo da época regular e o talento que mostrou neste primeiro jogo, pelo menos dá a mostrar que não tanto agora, mas para o futuro, é alguém a apostar, futuro titular até nesta equipa, como criador, pelo menos há ali qualquer coisinha. E acho que sim, a presença do Damian Lillard vai sempre pode sempre provocar um bocadinho de uma reação em cadeia, que é, ao que teres o Damian Lillard para fazer um pick and roll com o Giannis, isso vai poder fazer com que os Pacers não possam defender o Giannis com 5 gajos em cima dele, e ao usar o Lillard para libertar um bocadinho o Giannis consegue ter um bocadinho mais de espaço, o que vai criar mais colapso na defesa, o que vai abrir linhas de passe para outros jogadores e também potencialmente melhorar um bocadinho o resto da equipa toda. É muito básico, mas pode acontecer. Só que, vamos ver em que condições é que o Lillard está, e 2, mais uma vez, isso resulta até certo ponto. Tem de haver alguma ideia, E, por exemplo, o Kuzma não vai ser assim tão mau. O Kuzma, volta e meia, pode ter aqueles jogos em que acorda mas há uma distinta falta de ideias. Do lado de Pacers, os Pacers têm um bocado, com os jogadores diferentes, mas têm um bocado aquela versão do que eu estava a dizer há bocado, que é o sistema e o plano B. Só que nos Pacers, o que é que eles têm? O sistema é completamente fundado em volta da maneira de jogar do Tyrese Haliburton. Está completamente montado no modo como ele é. E o que é que ele é? É um jogador que volta e meio ao lançamento não entra, mas vai sempre lançar com a mesma confiança e às vezes vai acertar triplos ridículos em momentos decisivos. E vai ter jogos em que falha todos os triplos, como aconteceu. A nível de produção ofensiva de lançamento, isso é a experiência de Tyrese Haliburton. É o que é. Mas o que é que ele oferece do outro lado? É um jogador incrivelmente dinâmico, que faz passes muitas vezes até absurdos, que arrisca imenso nos passes, faz passes a saltar no ar, faz passes por trás das costas, e ou seja, é um jogador que joga às vezes como o Jason Williams, né, o famoso o saudoso White Chocolate, né, tipo, é um jogador que joga com esse tipo de dinâmica e showmanship, mas depois tem 12 assistências e 1 turnover. Sabe estar por magia negra, ele é completamente, aparentemente selvagem em campo a jogar, mas depois está tudo ali certinho e não falha. E isso contribui para destabilizar a defesa adversária, com a loucura, mas com a precisão do passe a nunca falhar. E então, vais ter sempre esse sistema. E o que é que acontece? E o que é que eles têm quando não resulta? Tem o Siakam, como me disse. Que é, quando este sistema de corre, triplos, corre, triplos, quando isso não resulta, tens o Siakam. Post-up para o Siakam, a spin move, sexto. E o Siakam tanto consegue jogar no sistema, correndo, fazendo ou runs para o sexto para afundanços, ou lançando até triplo de vez em quando, não muito, mas não é bem o jogo dele, mas também o sabe fazer. Mas o que é que ele oferece, acima de tudo, é, quando a coisa empanca, podes meter a bola nele
e ter ali uma ou duas posses de bola em que é ele a criar no low post e a dar um bocadinho um descanso. Ou seja, o Siakam dá-lhes essa versatilidade na half-court offense quando tem de ser, quando na verdade os Pacers querem é correr, esquece o half-court offense, é sempre faz tipo tudo fast break, mas quando isso não resulta, que nos playoffs acontece, o Siakam dá-lhes essa arma extra, e nesse aspecto os Pacers são muito perigosos, e temo entre as lesões e a falta de ideias que aquele meu otimismo que lá está a experiência dos Bucks iam fazer com que os Pacers soassem um bocadinho mais. Pronto, vamos ver, isto ainda agora começou, mas vamos ver se vão soar assim tanto. Exato, lá está, não queria entrar muito em overreact, lá está, como eu disse no início do episódio, mas mesmo assim estas impressões são assim um bocado complicadas. E passando para o lado oeste, então ali para a malta de Memphis, ainda pior. Em que se nos Pacers Bucks a história é pouca para se contar, então a única história que dá para contar no Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies, passando para ti, que são 4 letras, que é C-O-C, é coça basicamente. Esse jogo, vou-vos ser sincero, não vi todo, porque estava a ser realmente um atropelamento, e basicamente só estava a chegar a um ponto até para ver se o Oklahoma City Thunder bateu o tal recorde da diferença de pontos, que era 58 pontos de diferença. Não conseguiram, ficaram nos 51, também acabaram por meter as terceiras linhas, lá está os Jalen Williams, os Dylan Jones e por aí afora, e mesmo assim acabaram com o registro, lá está, de 51 pontos de diferença, que fica o quinto maior registro de uma diferença de pontos no jogo de playoffs. E já agora, a nível de curiosidades, Desmond Bane, que era o jogador que tinha o melhor plus-minus, ele e outros estavam ali empatados, mas estava naquele registro dos jogadores que tinham mais plus-minus nos jogos de playoffs. Com este, é o jogador que tem o pior plus-minus, ou seja, o plus-minus mais negativo no jogo de playoffs. Ele está no bom e no mau nisso, mas quedas, tal como eu disse, não há assim muita coisa para dizer. Este Oklahoma City Thunder a mostrar nestes meus jogos que estão com a tal fome que tinham na época regular, continuam, e se calhar neste jogo, realmente foi, não deram hipótese a estes Grizzlies que, ok, podem dizer que vieram do play-in algo, 2 jogos de play-in, não sei o quê, claro, há ali algum desgaste até da própria época regular, mas mesmo assim isto foi sem espinhas e sem contestação, realmente não há assim nada, grande coisa para dizer, não é? E sim, nós nessas coisas eu pelo menos gosto sempre com a facilidade com que às vezes certas pessoas em playoffs do passado veem um jogo e de repente vaticinam por completo o futuro pronto, de toda a equipa nos playoffs. Aliás, já vamos falar deles mais à frente, mas se há equipa que é especialmente vulnerável a este tipo de flutuações de expectativa, é uma equipa como os Wolves, que tanto este ano são claramente candidatos e depois jogam um jogo mal a seguir. Como é que alguma vez pensámos que eles podiam ser candidatos? São uma desgraça. Acho que não há nenhuma equipa que leva com mais mood swings a nível de opinião pública do que os Wolves, mas já lá vamos. Mas ou seja, isto para dizer que eu sou de um modo geral muito resistente a hot takes com um jogo. Dito isso, vamos ser sinceros, isto nesta series é mesmo só ver quantos jogos é que não são coça. É um bocadinho ver que luta é que os Grizzlies dão para pelo menos tornar alguns jogos assim mais aguerridos. E acima de tudo, pronto, a minha grande coisa a estar atento neste jogo é se com esta forma, quero só destacar um jogador dos Grizzlies que teve 8 em 8 de lançamento, incluindo uma bomba em desespero no meio do triplo, e estou a contar ver, pessoalmente depois de ter estado hoje a ler a reportagem do Tim McMahon da ESPN sobre o Luka, estou a contar ver o Nico Harrison com uma camisola do Marvin Bagley, só para reforçar a sua fraca opinião do Luka. O Nico Harrison nos jogos a dizer The Kings were right, ou coisa assim. Pronto, tipo, porque acho que é a única coisa que há a ver neste jogo, porque isto está basicamente acabado. Mas falando um bocadinho mais a sério,
Vamos ver o que é que acontece quando forem mais testados, mas isto foi uma coisa que eu disse aqui com vocês enquanto estávamos ainda não a gravar, mas é que a grande coisa que os Standard oferecem, para além de serem muito bons de modo geral, tem uma belíssima equipa, muito bem construída no seu 5 titular, a grande coisa que eles têm é o banco deles não tem necessariamente o mesmo nível de talento e até a nível de produção ofensiva que o equipa titular tem, mas o que lhes permite é, durante os minutos em que o banco está em campo, a intensidade defensiva nunca diminui nem um bocadinho. E então os Standard podem muitas vezes fazer um bocadinho como as rotações de hóquei, em que estão sempre a entrar e a sair jogadores, para se manterem sempre todos frescos. Os Standard muitas vezes fazem isso, especialmente a nível da defesa de bases. Porque os Standard, na defesa dos bases, e os bases de Memphis tiveram uma desgraça, né, incluindo o Bane, incluindo o Ja Morant, o que é que eles podem fazer? Que é, eles sabendo que têm Chet Holmgren e Hartenstein atrás, atacam a posse de bola ferozmente, sabendo que quando correr mal vão ter alguma segurança atrás, e então atacam a posse de bola constantemente, sempre pressão, como se eles jogam todo o jogo como se fosse os últimos 5 minutos de um jogo, em pressão, sempre na bola. E a razão por que isto resulta é que o entrave desta tática seria os jogadores cansam-se. Não podem estar sempre a jogar assim. Tudo bem, mas se cansarem, tomem lá com Kaysen Wallace e Caruso do banco e continuam a fazer a mesma coisa. Ataque na posse de bola, ataque na posse de bola. E pronto, e assim os Memphis, coitadinhos, não vão ter hipótese nenhuma. E pronto, e principalmente dada esta maneira de jogar do Standard, que vive muito desta condição física que lhes permite o plantel muito bem construído e permite manter esta defesa sempre a carburar na pressão máxima, eles terão todo o interesse em despachar os Grizzlies muito rápido para manter essa frescura física para quando apanharem a próxima equipa na folha de serviços. Yeah. Exato, Nuno, não há assim muito a dizer. Lá está. Até os Memphis, nós já falámos um bocado deles que era durante a época, que é uma equipa profunda, mas é para o jogo como a City Thunder, se formos a ver Caruso, Kaysen Wallace, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, são tantos nomes, não é? E estou a dizer Kaysen Wallace, que foi o suplente, normalmente nem costuma, porque houve uma fase, como tu sabes, era o Chet quando o Hartenstein não estava, depois era o Hartenstein quando o Chet não estava, e depois andava ali a jogar, e lá está, mas mesmo assim é um plantel de Oklahoma realmente muito profundo, e neste caso não deram hipótese. Aliás, nós comentámos também outra coisa engraçada, que foi o Kaysen Wallace e o Caruso, na dúzia de minutos, basicamente foi 12 minutos, que estiveram em campo, tiveram plus minus de 30. Exato. Em 12 minutos em plus minus de 30, que é uma coisa absurda. Mas, Nuno, o que é que tens mais aqui a comentar? Lá está, desta goleada, completamente uma goleada histórica, vamos dizer assim. Absolutamente nada. Não tenho absolutamente mais nada a acrescentar. Pá, estou à espera para ver um jogo a sério do Standard nos playoffs. Quando for isto, não vale a pena. Exato. Não dá para tirar conclusões nenhumas. Isto é histórico, como tu disseste. Foi a quinta maior vitória? Se não me engano. Foi o primeiro jogo de playoffs com maior diferença pontual, a nível de jogo 1. Nunca um jogo 1 de playoffs que tivesse assim uma coisa. E claro, a nível de todos os jogos de playoffs, incluindo finais e por aí fora, foi o quinto jogo com maior diferença pontual da história da NBA, este aqui de 51 pontos. E só para ressalvar a coisa, os Thunder marcaram 131 pontos e marcaram 19 pontos no último período. Ou seja, marcaram 19 pontos no último período e marcaram 131. E acima de tudo, eu acho que um jogo como este faz-nos pensar se poderá haver, como havia quando jogávamos ping-pong com amigos, quando eu era mais novo, que é capote. Eles se ganharem 3, pronto, já chega, tá bom. Este jogo é a melhor de 5, que se lixe, vamos seguir em frente, tipo, já chega a estar a ver isto. Pronto, eu acho que se houvesse capote, claramente iria acontecer aqui. Yeah. Muito bem, vamos passar para o próximo jogo. Jogo dos segundos contra o sétimo, ou falsos, como se dizem, o falso segundo contra o falso sétimo. Houston Rockets contra os Golden State Warriors. Jogo esse que os Houston Rockets começaram com a força toda, com a pica toda, a energia toda, até o segundo fez aquela fundaça ao Draymond Green, que eu gostei bastante ali, a dizer, criar logo assim ao Draymond Green, que é verdade que não sei se vocês viram, houve ali uma picardia típica a Draymond Green, né? Ele tinha que fazer alguma coisa assim, um picanço ali, mas tivemos os Rockets que realmente estavam
a começar o jogo em alta, também o público muito vibrante também, não é? E claro, até começou bem, como disse, o final segundo, ali o triplo foi Van Vliet e isso. Só que depois, com o desenrolar do jogo, os tais problemas que nós comentámos dos Magic também está presente aqui nos Rockets. Também a questão da inexperiência, que também os Magic, vamos ser sinceros, também jogaram no ano passado, mas só foi uma série. É verdade que foi uma série de 7 jogos, mas também há ali questões, mesmo no jogo de ontem, também dos Magic, como vimos, houve ali algumas questões de inexperiência, mas também nestes Rockets também vimos, lá está o Amen Thompson, que depois até acho que já na parte final foi melhorando, sinceramente, mas no início ali um bocado tremido, a meu ver. Aliás, eu até diria que o Jalen Green, pá, pronto, não queria comentar, o Jalen Green realmente, pá, se ele continuar assim, pá, isto estou a ver, lá está basicamente uma espécie de como o Josh Giddey, lembram-se do jogo Oklahoma City Thunder, que é com o passar dos playoffs nós vimos bem, este jogador, bem, está quase ali na porta de... e acabou, lá está por ser trocado, não é? E na porta de o Jalen Green também é um candidato, lá está, se realmente os Rockets estão muito interessados ali no Kevin Durant ou outro negócio qualquer, Giannis também é uma possibilidade. Ali o Jalen Green, aquele contrato de Jalen Green pode ser aí uma boa, digamos assim, um bom salário para meter em cima dessa troca. Mas passando para ti agora, Nuno, voltando àquela questão outra vez, da experiência, é verdade que vamos estar sempre a insistir um bocado nesta questão, mas aqui neste jogo realmente vimos esse lado da inexperiência dos Rockets, como eu digo, que até começaram muito bem no primeiro período, defensivamente, lá está, tal como os meus Magic, defensivamente muito bem, claro, ali o dedo e meio dock, isso, mas no ataque ficou ali muito curto, em que o Sengun realmente foi o jogador mais regular no jogo de todos os Rockets, principalmente na vertente ofensiva. É verdade que houve ali uma recuperação dos Rockets, digamos assim, que até foi ali numa parte que estava lá o Steven Adams ali a jogar com o Jabari Smith e isso, mas depois, pá, Jimmy Butler, Curry com aqueles triplos absurdos fizeram com que os Rockets ganhassem esse jogo, não é? Sim, eu acho que a gente tem que alterar aquele lema de a defesa ganha campeonatos, tem que ser a defesa ganha campeonatos se... E depois vem algo importante que é, e pegando um bocadinho naquilo que tens dito, Pedro, que é, normalmente tens um sistema ofensivo e depois tens um plano B. Para aqui nos Rockets eu tenho muita dificuldade em encontrar os dois, que é teres um sistema ofensivo que seja eficiente, e depois o plano B, que é normalmente teres o tipo que, não é, que pega na bola e cria o ataque para ele próprio, e aqui não tens isso também, com muita dificuldade. Quer dizer, ontem, que foi ontem o jogo, o jogador que esteve realmente mais inspirado ofensivamente foi o Alperen Sengun, e o Alperen Sengun não vai ser, se for a tua primeira opção ofensiva, tens um teto muito, muito baixo para aquilo que pode ser aspirações nesta fase do campeonato, e portanto acho que foi um bocadinho essa falta de inexperiência aliada àquilo que já era a nossa expectativa, que era o ataque completamente desastroso que foi constante na época regular, não é nenhuma surpresa, e era algo que estávamos todos à espera, e por isso mesmo todas as casas de apostas e todos realmente os analistas, praticamente todos, colocaram os Warriors como favoritos para esta série, porque efetivamente em termos de defesa os Warriors também são bastante competentes, mas depois há uma diferença escandalosa entre aquilo que é o plano ofensivo de uma e outra equipa. Não só naquilo que é o sistema, como eu tenho falado, mas também porque agora não só tens o Curry quando é preciso esses momentos da liga, tens também o Jimmy Butler, que acho que muita malta, por causa desta história de Miami, durante esta novela de Miami, durante este ano todo, esqueceu que o jogador que é nesta fase da temporada, não é na fase regular, que na fase regular o que lhe importa é vender café para o negócio que tem extra basquetebol, mas quando é no basquetebol, a partir de abril, realmente o Jimmy torna-se noutro jogador, e estamos a chegar numa fase da carreira em que o Jimmy olha para o lado e vê o Curry e provavelmente vê aqui a sua melhor hipótese para ser campeão, e portanto acho que não poderia ter sido um pior confronto para os Rockets. É verdade que é a primeira experiência deles e que será sempre interessante, já tinha também referido isso, jogar contra uma equipa tão competente, tão experiente, tão historicamente boa como são os Warriors, com jogadores também historicamente bons, e isso poderá ser útil para depois no futuro, mas há aqui esse problema para resolver. Quem é que é a principal figura destes Rockets ofensivamente? E se for o Sengun, como tem sido a aposta, não me parece que os Rockets possam ambicionar. Vão ser sempre competentes na fase regular, parece-me, com esta base, mas
se for, por exemplo, o Amen Thompson, que seja a escolha deles para serem a principal figura, eu acho que ofensivamente também não sei se será suficiente. E se algum dia chegar a ser suficiente, ainda temos que esperar aqui uma grande evolução. E, portanto, os Rockets têm muito talento, é verdade, têm uma grande defesa, com um grande treinador especialista defensivo também. Mas lá está, é aquele lema do a defesa ganha campeonatos, tem um enorme se, e o enorme se que é preciso meter a bola no cesto na mesma. E os Rockets vão ter muita dificuldade ao longo desta série e vamos ver. Ainda assim foi um jogo competitivo, conseguiram ir ali buscar o jogo e no quarto período tornar renhido, mas também é nessa fase que normalmente é preciso ter um ou outro jogador que consigam por eles próprios resolver o jogo, e foi isso que aconteceu ontem. Pois. E eles até tiveram aquela tarefa, conseguiram fazer aquela tarefa de vamos encurtar isto até uma diferença, vamos dizer, mínima, de um sexto, basicamente, um triplo, até acho que foi 3 pontos. Só que depois faltou a outra parte, que é realmente completar a remontada, não é? E falhou, e realmente é como tu dizes, não há aquelas armas, é por isso que fala-se muito do Kevin Durant, que realmente é um jogador que realmente era um jogador capaz de fazer isso, mas um segundo que ainda não é nem vou para o Jokic, mas não é um Sabonis, ainda não está no nível de Sabonis, pode chegar lá, atenção. Mas mesmo o Sabonis, como primeira opção ofensiva, não te vai dar muito, não é? Sim, eu percebo isso, mas o que eu quero dizer é que atualmente não vejo o Sengun no nível de Sabonis, estás a ver? Ou seja, ele precisa dar esse salto para ser o Sabonis, e o Amen é como tu dizes bem, para ser uma referência e a equipa jogar à volta do Amen, o Amen precisa realmente dar saltos. É verdade que estamos se calhar a exigir demasiado aqui estes dois jogadores, porque realmente o Sengun está na sua quarta época, o Amen está na sua segunda época, e pode ser jogadores que lá está, ainda muito jovens e que ainda podem evoluir. Só que o Amen realmente, se é para ser ele a figura focal desta equipa dos Rockets, então no lado ofensivo temos que ver ali mais coisas. Provavelmente já sabemos que a nível de criação de lançamento não é confiável, mesmo no lance livre isso. Mas pronto, é aquele super atleticismo realmente impressionante, e bom playmaker, boa visão, também tem isso, mas é preciso que ele dê ali alguns saltos, e a equipa, lá está, fica condicionada com isso, porque o resto do elenco, que eu até gosto, não é? Mas mesmo assim fica curto. Lá está, naquela parte, como estamos a falar ofensivamente, fica ali algo curto, não é? São jogadores que o Dylan Brooks, que lá está, é mais defensivo do que ofensivo. O Steven Adams, que dá bons ressaltos ofensivos, tudo bem, mas é um jogador que também não é um jogador futuro desta equipa, está ali para dar experiência, mas é um jogador que nós não podemos contar daqui a muitos anos. E o Jalen Green, que pronto, mesmo assim, é verdade que é a primeira experiência dele de playoffs, mas mesmo assim, já na época regular nós vimos, já tivemos Jalen Green moments de tudo e mais alguma coisa. Quedas, não sei se queres acrescentar mais aqui qualquer coisa aqui deste confronto, que realmente viu-se aqui a superioridade dos Warriors, e claro, nível de qualidade individual na parte da frente, não é? A parte ofensiva, que é Butler e Curry, e também a tal experiência, não é? Sim, isto parece que nós viemos ao longo das análises dos outros jogos a falar de várias coisas diferentes em cada jogo, e este jogo é um bocadinho uma destilação perfeita disto tudo. A questão da experiência, a questão de haver um plano B ou não no ataque, a questão de a defesa só se leva até certo ponto, são coisas que sempre estado a falar, e parece que isto quase parecia escrito, tipo, narrativamente, para chegarmos a este jogo que destila um bocadinho tudo isso. E, obviamente, dada pronto, esta garra e o talento dos Rockets, isto está tudo menos ganho já, e também deve ser dito que estes Warriors são dados de vez em quando a terem jogos em que desaparecem também um bocadinho, portanto, isto não acabou, mas obviamente há um déficit de experiência. O Butler impede os adversários de poderem simplesmente concentrar-se em só parar o Curry, torna-se uma válvula de pressão diferente do que era o Clay, mas uma válvula de pressão não obstante, né? Porque quando eles tinham o Clay, o Curry, se estivesse a ser double e triple team, passa a bola para o Clay, triplo. No Butler não é necessariamente triplo, mas é ataque ao cesto, que geralmente resulta numa boa eficiência no ataque ao cesto, ou lances livres, que dá um bocadinho essa... E mesmo com os Rockets a defenderem o Curry, vamos ser sinceros, há fisicalidade e há o que eles andaram a fazer ao Curry neste jogo todo, que é tipo... O Curry andava a certa altura, o Jalen Green está literalmente com os dois braços à volta da cintura do Curry, tipo, a dar-lhe um abraço tenro por trás. Tipo, aquilo era mesmo... Foi pronto. O Rockets nem sequer se pode queixar, porque um dos problemas que os Rockets poderiam ter era, por serem a equipa menos experiente, terem um apito menos amigo.
não é? Chegar aos playoffs e eles não deixarem fazer aquilo. Vamos ser sinceros, os árbitros deixaram-nos fazer tudo e mais alguma coisa neste jogo à mesma, e mesmo assim não foi suficiente. Porquê? E aí sim, eu acho que talvez os Rockets tenham sido apanhados de surpresa e se calhar aprenderam uma importante lição em relação ao que são os playoffs, que é os Rockets, por serem uma equipa jovem e muito aguerrida, jogaram com uma intensidade máxima durante toda a época regular. E durante a época regular isso ganha-te muitos jogos, porque nem todas as equipas jogam com intensidade máxima todos os jogos. E se a tua equipa está sempre a carburar a 120%, vais apanhar muitos jogos em que ganhas porque tens esse extra de entrega. Nos playoffs já não tens esse extra. Eu acho que os Rockets foram genuinamente surpreendidos pela agressividade dos Warriors na defesa também com eles. Sim. Acho que eles estavam à espera de ser os bullies e foram bullied back. E eu até acho que, sinceramente, aquele primeiro período foi ali, os Warriors foram apanhados um bocado de surpresa, não é? Sinceramente. Depois, só que como são veteranos e também têm muitos jogadores na equipa que não têm medo nenhum de dar porrada se for preciso, eu acho que houve um bocadinho essa resposta dos Warriors e depois os Rockets não tinham, pronto, esse é o tal plano B. E acima de tudo, eu acho que também é importante dizer isto, mencionámos o Jokic, é importante que o Jokic, até certo ponto, cria uma expectativa errada na cabeça das pessoas, que é um jogador principal, a principal arma ofensiva, e não só a principal arma ofensiva, mas o principal arma criadora de ataque, ser um poste, é muito, muito, muito raro no basquete moderno. Sim. Da maneira que se joga basquete hoje em dia, é muito difícil o poste ser o criador primário. É muito difícil. Até porque o modo como se defende permite fazer traps a postes de uma forma que trama muito isso. E o Jokic é um jogador à prova de traps, porque tu no segundo em que lanças sequer um bocadinho de double team já foste. Exato. Já foste comido vivo. Mas é o Jokic. E nem todos são o Jokic. E o Alperen Sengun é um jogador ao estilo do Jokic, mas não é o Jokic. Como tal, no sentido que o Nuno tinha dito, é complicado. E quando nós dizemos, quando o Nuno disse, e eu acrescento na minha voz, que se o Alperen Sengun é a tua principal arma ofensiva, isso é um problema, eu acho que isso é verdade. Não só, mas não necessariamente por uma falta de talento do Sengun, embora obviamente ele não é o Jokic, mas é um jogador muito talentoso, mas acima de tudo porque low post game não ganha jogos no NBA moderno. Não joga, não ganha. Sim, exato. Não. Para ter cestos fáceis na NBA moderna, tens de ter criadores com bola na mão, tens de ter criação, tens de ter jogadores a criar mismatches, jogadores ou a lançarem muito bem de longe, ou preferencialmente até entrar para o cesto para criar brechas na defesa. Assim é que se ganha jogos na NBA moderna. E isso tem de ser o único jogador com remotamente esse tipo de características dos Rockets é o Jalen Green. E no primeiro jogo correu muito mal. Pois, exato. Correu muito mal. Vamos ver o que é que ele faz nos próximos jogos, porque ele pode sempre explodir para um jogo ofensivo muito bom. E até porque, por exemplo, eu acho, ao mesmo tempo que eu acho que o Sengun e o Amen Thompson são, à vontade, os jogadores mais importantes dos Rockets para o futuro, mas de uma forma este tipo, e podem perfeitamente ser os jogadores mais importantes da equipa, mas não podem ser os jogadores ofensivos mais importantes da equipa. Não é tipo... Exato, não é desperdiço de um plantel dos Rockets num futuro próximo em que o melhor jogador seja o Amen Thompson, por exemplo. O melhor jogador deles é o Amen Thompson, mas não é necessariamente o melhor jogador ofensivo dele. Eu sei porque eu vivi uma equipa assim, e tu também, Cirilo, em que o melhor jogador durante anos dos Magic era de longe o Dwight Howard, sem qualquer comparação possível do Dwight Howard, mas se o teu jogo ofensivo fosse dependente do Dwight Howard, estavas tramado. Quem nos ganhava jogos nos momentos apertados com criação era o Turkoglu, era o Rashard Lewis, era o Jermaine Nelson. Esses eram os jogos. Mas isso não fazia com que o Dwight Howard não fosse o melhor jogador da equipa. Era a mesma. Só que tinha uma função diferente. Era um tipo diferente de melhor jogador. E isto para dizer, eu acho que o Amen Thompson e o Sengun podem perfeitamente ser os melhores jogadores da equipa e serem o número 1 e o número 2 da equipa, mas alguns ali no mix tem de estar um grande criador ofensivo para desbloquear tudo o resto.
E neste momento o que eles têm é o Jalen Green e pronto, para já está a ser claramente insuficiente. Exato, e o próprio Fred VanVleet, que é o jogador, lá está, faz parte do lote dos jogadores mais experientes, não é? E até um tal pedigree de campeão, que foi campeão dos Raptors, não teve assim um jogo muito famoso. É verdade que marcou um triple ali no tal primeiro período e depois só marcou na tal recuperação, mas do resto foi tijolado. O resto do jogo Andou a mandar titulado no jogo todo, sim. Foi... Exatamente. É realmente, pá, lá está. Vamos ver, lá está. Também não acredito, é um caso como eu não acredito que o Fred VanVleet vai continuar a lançar 2 em 13 ou 2 em 14 de triplo. Acho, sinceramente, acho que vai melhorar e acho que atenção, esta série, lá está. Não quero overreact e continuo a minha aposta. Acho que vai ser o Warriors em 6, porque dou vantagem aos Warriors pela questão. Pá, tem o Stephen Curry que resolve, ainda por cima resolve naqueles momentos assim que realmente a equipa precisa. Há Jimmy Butler que ali o encaixe está realmente as coisas a correr muito bem. E depois o resto da equipa, o resto do elenco, lá está o Draymond Green e isso. Depois também tem ali umas bons elementos no banco dos Warriors, o Post que pode ser aquele jogador que ok, para abrir mesmo o campo todo dos Warriors e ficar ali a jogar a 5. E lá está. E já agora, só para finalizar a questão dos Warriors, mais um jogo em Cominga, zero. Zero minutos, né? Ali encostado. E no lugar dele vemos ali o nosso, vamos dizer assim, colega da mesma língua, o Gui Santos, que até portou-se bem. Jogou pouquinho, mas no pouco que ele jogou, lá meteu um triplozinho, conquistou lá, foi uma vez à linha lance livre, até se portou bem. Já o Cominga, já está escrito, não é? Já está escrito, já está escrito, exatamente. Como é que vai ser o seu destino no verão, que não vai ser em São Francisco. Passando para o próximo jogo, Lakers contra os Timberwolves. Bem, primeiro período em que se calhar para a Laker Nation era stop the count, nós era no intervalo, o Laker Nation era já no primeiro período a fazer. Lá está, depois do resultado, ou nem precisa ser o resultado final, depois de lá estar terceiro período e tal, se calhar pensar, porra, aquele primeiro período devia fazer o stop the count, porque realmente depois disso as coisas passando para ti quedas não correram bem e que os Timberwolves acho que vieram com a lição muito bem estudada e muita gente falou da questão do J.J. Redick, que realmente estava ali tudo ali com aquela expectativa como é que ia ser e que realmente teve uma época muito positiva na época regular e até estava-se a ter boas expectativas para os playoffs, mas esquecemos que às vezes lá está, eu próprio também comento um bocado a ser, esquecemos um bocado destes Chris Finch desta vida, que realmente ele veio aqui para Los Angeles com lição muito bem estudada e conseguiu montar bem a equipa defensivamente, não é? E até ofensivamente, que não foi só bola para ontem, não é das a resolver, não é? Aliás, vimos ali muita boa circulação e movimentação de bola, não é, Caras? Sim, sem dúvida. Houve, pronto, os Wolves vão ser sempre muito competitivos a nível defensivo e, acima de tudo, devido à presença, tipo, por mais que as pessoas gostem de dizer mal, e ele hoje em dia já não é o mesmo jogador que já foi, mas continua a ser crucial, que é um jogador como o Gobert, no centro da defesa, vai sempre sendo importante, mesmo quando de vez em quando é retirado para um jogador como o Naz Reid, que oferece, pronto, um ataque diferente. Eu acho que o que os Wolves fizeram muito bem foi conseguiram explorar por vezes tipo rigidez de cintura de alguns dos defensores dos Lakers para conseguir criar estes desequilíbrios, e ao primeiro desequilíbrio que encontravam era passe para o jogador que estivesse isolado e triplo do meio da rua, que é... E depois há aqui uma coisa que é, temos de... e os Wolves, nós também falamos, pronto, disse isso há bocado, que é uma equipa que às vezes parece candidata a título num jogo e no jogo a seguir pensas, como é que eu uma vez acreditei nos Wolves, tipo, isto é uma desgraça. Portanto, vamos ver que Wolves é que aparecem e vamos ver que Lakers é que aparecem no próximo jogo, mas há uma estatística aqui importante que, pronto, por um lado, os Wolves acertaram 21 em 42 lançamentos de triplos. São muitos triplos e numa eficiência absurda. São 50% da linha de triplo. Se acertas 21 triplos, vais ganhar a maioria dos jogos. É o que é. E pessoalmente nesta eficiência. Exato. E nesse aspecto é uma questão claramente de estratégia, mas do que eu me lembro, se eu li bem, estou aqui, não tenho agora esta análise, não guardei este dado à minha frente, mas eu li que qualquer coisa como dos
42 triplos. Pronto, e isso é uma coisa em que podemos dizer que é a favor dos Lakers, que é os Wolves não vão acertar 50% de triplos dos jogos todos. Sim, sim. Isso é o lado positivo dos Lakers. O lado negativo, que eu diria, é, segundo aquelas análises da dificuldade de lançamento, deixa eu fazer contas rápidas, então era dos 42 lançamentos de triplo dos Wolves, 17 eram com o jogador liberto de marcação, ou open, e os restantes, contas rápidas, 25, foram wide open. Totalmente liberto de marcação. E nenhum lançamento triplo teve um jogador por perto para contestar. Nenhum. Só houve um que podemos quase considerar foi o Anthony Edwards ali. Ali em que se viu, penso que ali o Luka Doncic ali a tentar ainda. A tentar ainda. Foi o único, eu lembro disso e depois lá está, que até comentaram que era tipo, este era o único que se calhar podia ser assim contestado. O resto. Por um lado, atenção, eles não vão acertar sempre tudo, mas por outro lado, se forem sempre isolados, vão acertar muito à mesma. Sim. É verdade que eu vou ler os triplos, que é verdade. Resolver, porque não se pode confiar simplesmente, não, eles vão regressar à meia-dia mais tarde ou mais cedo. Não, estão a defender a linha de triplo, não é? E os Wolves acho que estão a fazer no jogo também o mesmo, o mesmo que tentaram fazer também da última vez que se defrontaram com o Doncic, e acabou por mais tarde ou mais cedo não resultar, mas deixa o Luka, eles basicamente defendem o Luka 1 para 1, exato. Não há double teams ao Luka. Exato, mesmo que seja o Gobert na frente dele, que é verdade que não aconteceu muitas vezes, mas aceitamos o que vier dele, aceitamos o que ele fizer e vamos ficar em cima dos outros todos. E pronto, vamos ver agora como é que os Lakers reagem. Apesar da idade, o LeBron não deixa de ser o LeBron, e podemos ver um LeBron mais agressivo, a tentar explorar esse espaço maior que vai ter, porque eles estão muito concentrados no Luka, e tens de ter um Austin Reeves a jogar melhor acima de tudo. O Austin Reeves esteve muito abaixo do que consegue fazer, e se as duas outras estrelas dos Lakers aparecerem, obviamente vai ser um jogo diferente. Portanto, mas lá está, se continuarem a deixar todos os triplos completamente isolados, pode entrar naquela desmoralização que eu tinha. Exato. Uma relação inversa, enquanto que eu dizia que os Magic desmoralizavam na defesa porque não faziam nada no ataque, os Lakers podem desmoralizar no ataque e não conseguem fazer nada na defesa. É um problema que eles têm de resolver primeiro. Portanto, acho que isso é uma parte crucial a ver. Exato. Embora desses triplos abertos havia um ou outro, pelo menos 2 que eu estou-me a lembrar assim, que foi o Naz Reid, que foi muito longo, e o Dante DiVincenzo, que foi ali um buzzer, foi também Jesus também. Ali é normal não haver ninguém defender, porque era tipo, não sei se tu marcas daqui, e acabaram por... Aliás, o Dante DiVincenzo, curiosamente, ele fez o triplo mais difícil de todos os triplos tentados que ele fez, foi aquele. Foi realmente impressionante. E essa coisa que basta olhar que os Wolves tiveram o Dante DiVincenzo e o Nickeil Alexander-Walker, ambos, como um par, tiveram os 2 em 11 da linha de lance de triplo. E eles acertaram 50% dos triplos. Lá na vez, contas rápidas, se tirasses os triplos deles, eles teriam acertado 19 em 31. Exato. Era absurdo. Era 2/3. Basicamente era 2/3 de eficácia. Nuno, passando para ti, estes Lakers, realmente um pouco como o Queda estava a dizer, o Reeves apareceu, mas foi no terceiro período, que até foi no tal comebackzinho ali dos Lakers, a ver se que até ali tiveram ali a reduzir um bocadinho para uma dúzia de pontos de diferença. Mas mesmo assim foi um bocado tarde, e depois os Wolves, que até foi no momento que acho que os Wolves desligaram-se ali um bocado, lá está o tal final do terceiro período, desligaram-se ali um bocadinho, e depois no quarto, que também estava ali a perder ali um bocado de vantagem, acabaram porque, vamos fechar isto, e acabou, não é? Mas dos Lakers, esperámos ali a ver alguns ajustes, não é? Ali da parte do J.J. Redick, não é? Para esta questão, não só muito ofensiva, mas também na questão defensiva, não é? Que realmente vemos ali, como eu disse, do lado do Timberwolves, o treinador estudar bem aqui o adversário, não é? Sim, embora a questão defensiva vai ser mais difícil de ajustar, porque não há ali grande talento defensivo na equipa que permita fazer muito mais, ainda que o que se fez neste jogo 1 foi basicamente nada, não é? Mas o Pedro tinha falado há bocado da questão da idade do LeBron, e acho que isso se notou muito neste jogo. Acho que foi algo que ficou muito na
na minha cabeça foi que realmente, talvez por ser também uma equipa bastante física e jovem, que os Wolves são, acho que se notou muito isso, a falta de influência do LeBron no jogo e a falta de, essa incapacidade que quer dizer, tem que ser esperada de uma pessoa de 40 anos que está a jogar a este nível, não é? Mas que se calhar por ser o LeBron nos habitua sempre a algo mais, e acho que ficou muito, muito presente neste jogo 1, principalmente por essa incapacidade também do Austin Reeves pegar um bocadinho no jogo. Era preciso mais LeBron, só que notou-se que o LeBron também não estava a conseguir dar mais. E temo que isso possa acontecer ao longo da série, embora o LeBron consiga nos surpreender sempre pela positiva. Foi algo que ficou muito impresso na minha memória deste jogo 1, foi essa incapacidade do LeBron conseguir realmente atacar com eficácia o sexto, ou de certa forma também agarrar-se, temos visto agarrar-se muito àquilo que é o seu tiro exterior, em momentos que se calhar não era isso que era preciso dele, e portanto foi algo mesmo que ficou muito marcado na minha memória neste jogo 1, foi essa incapacidade do LeBron de ser realmente influente ofensivamente, e depois que já sabemos que não é um jogador positivo na defesa e vai sempre comprometer um bocadinho, e isso será sempre difícil de tapar um bocadinho às vezes essa incapacidade não só do LeBron mas do Luka de conseguirem contribuir para o sistema defensivo. E portanto estou curioso para ver que ajustes é que o JJ Redick faz, porque lá está essa ideia de por vezes cansaste por nunca conseguires ter aquela stop para conseguires criar ali uma run de 10, 12 pontos no lado ofensivo, é complicado. E estou curioso para ver. Eu no início, quando fizemos a previsão, tinha dito que os Lakers podiam ser a equipa que mais iria mexer em 5 iniciais e fazer mais alterações nas rotações, por ter um plantel que, além daqueles 3 jogadores, tem ali várias peças mais ou menos do mesmo talento, e poderá ser muito por aquilo que é mais a necessidade do que da capacidade dos jogadores. E portanto estou curioso para ver o que é que o JJ Redick tem agora para este jogo 2, que é indispensável aos Lakers vencer. Sim, Ui, lá está. Pronto, eu percebo também um bocado, não é percebo, a Laker Nation que é do 8 ao 80, é que se ganhassem este jogo, pela maneira que, por exemplo, os Timberwolves ganhassem, ui, que loucura, era Lakers em 5 ou em 4, e não sei o que mais, e agora como perderam desta maneira, já estão ali a enterrar já a equipa, e eu acho que não é... Eu acho que ainda não é a altura para os Lakers ligar ou terem aquele botão de pânico, digamos assim, ativar o botão de pânico, mas lá está, é como tu dizes, Nuno, se eles perdem o próximo jogo, 2-0, e ter que ir a Minnesota os próximos 2 jogos, aí o botão de pânico tem que ser ativado. Aí já é muita coisa, porque depois basta um jogo que está a 3-0, ou os Timberwolves chegam às 3 vitórias e fica bastante complicado. Passando para o último jogo, que foi o jogo mais competitivo, realmente foi o único que até foi a prolongamento, tivemos os Denver Nuggets a ganhar em casa contra os Los Angeles Clippers, ali no prolongamento, onde tivemos ali Russell Westbrook no seu melhor e no seu pior. Lá está. Não há muita coisa a dizer, mas passando para ti já, Nuno. A ideia que muita gente diz, e também concordo, acho que os Clippers tiveram uma boa oportunidade para ganhar este jogo e acabou por não acontecer. E que até eles estavam até bem, até um intervalo. Estavam a ganhar, é verdade que a Vitória estava em vantagem, mas não era uma vantagem gorda. Mas estavam, de certo modo, ali a jogar tranquilo e até, ok, podiam encaminhar isto para uma vitória. Acabou por não acontecer, porque também acho que até certo modo tivemos ali também um James Harden a se apagar um bocadinho, não é? E um Kawhi também a resguardar-se ali um bocado, e os Denver Nuggets a aproveitar-se um bocado disso. Ou seja, pegando naquela questão de como nós gozámos, que é os Denver Nuggets contra os Lakers, não é? Que é as tais vitórias que os Denver Nuggets... O que é, Quedas? Não vi. Os líderes, os Lakers na altura eram os líderes em vitórias morais. Que é, lá está, isto não te deu também uma repetição neste sentido, que é os Clippers que realmente estavam por cima do jogo e isso chega ao fim e acabam por perder, não é? Sim, isto foi o que falamos há bocado, estamos a falar de pedais há bocado, e os Clippers fizeram isso, foi um bocadinho, tiraram o pé do pedal numa fase em que estavam por cima, relaxaram, e isso é algo que não podes fazer contra uma equipa do Jokic e num ambiente como é em Denver. E portanto isso comprometeu imenso um jogo em que os Clippers não só pareciam muito bem encaminhados para vencer, porque ali na primeira parte estavam
pareciam estar algo confortáveis até no jogo, e deviam ter capitalizado nisso, e não o contrário, que é algo que eu, como adepto dos Boston Celtics, estou muito habituado, que é em fases boas o relaxamento. Não se pode relaxar em playoffs, muito menos numa série destas contra a equipa que é uma equipa que é verdade que tem 2 ou 3 peças que saíram, mas que foi campeã em 2023 e que tem o melhor jogador do mundo, e portanto, se os Clippers não estiverem 100% focados o jogo todo, não vão sair bem desta série, apesar do Jokic ser o melhor jogador da série e se calhar ser é o segundo melhor treinador, mas não deixa de ser o treinador também. Deixa de ser interessante. Mas sim, foi sem dúvida alguma, para mim foi o melhor jogo, foi se calhar o jogo que mais gostei de ver nesta primeira dose de jogos. Espero que vá a 7, porque se for assim vai ser muito, muito interessante de ver. Mas se efetivamente os Clippers não apertarem os cintos, podem ficar por atrás, quando em teoria poderiam partir aqui com uma vantagem muito boa para depois voltar a LA com a série 1-1. Ainda o podem fazer, mas tem que mudar um bocadinho a atitude, porque em termos de talento parece-me a mim que os Clippers são mais talentosos, têm algo que os Nuggets não têm, que é uma defesa competente, de elite, e os Nuggets sofreram muito também no lado defensivo, mas mudaram a atitude na segunda parte e isso notou-se. E apesar da defesa ser muito talento também é muito empenho e concentração e atitude no jogo. E os Clippers deixaram-se e os Nuggets aproveitaram esta hipótese com mais um excelente jogo, já não há palavras, do Jokic. O Westbrook, é verdade que ele não vai meter sempre aquelas bolas, mas correu bem e conseguiu levar a equipa para o prolongamento, que foi que permitiu aos Nuggets depois vencerem o jogo. E por outro lado, o Kawhi, que felizmente está saudável e que se nota isso, tremeu ali um bocadinho, que é um jogador que tem muita experiência e que normalmente também no clutch é capaz de resolver, mas às vezes lá está um bocadinho também, como disse há bocado, o Yannis estava muito consciencioso do papel que tinha que fazer. Acho que os Clippers é um bocadinho, faz-me lembrar em muitos Celtics, e acho que serão sempre melhores se não complicarem as coisas e optarem mais pelo sistema do que optarem por simplesmente tentar resolver a coisa com isolamentos. E notou-se um bocadinho isso agora no final do jogo, e acabou por tramar um bocadinho a equipa. Mas por mim eu compro fácil 7 jogos destes, por isso que continue a ser competitivo. Exato. Só agora passando para ti, mas só para realçar aqui uma coisa que é, eu falei há pouco da questão do James Harden Kawhi, mas também o Norman Powell, não tivemos o Norman Powell quente, como exemplo, na época regular, e se calhar isso também prejudicou um bocado. E o próprio Bogdanovic, quando o ataque dos Clippers não estava bem, esperava-se que ali desse ali qualquer coisa, acabou por não acontecer, não é? E já do outro lado dos Denver, tivemos um bom jogo, de modo geral, das peças secundárias, tirando Michael Porter Jr., que é um caso que realmente eu já desisti dele e já, mas pronto, é ok. E até, aliás, chegou um ponto em que o Westbrook que acabou por fechar o jogo e que não era bem ele, devia ser, lá está o Michael Porter, mas Michael Porter, quando está assim, é que não há, ou seja, não há, como é que vou dizer isto? Não há empenho defensivo dele, que tem-se notado, e também do outro lado não marca pontos, especialmente os triplos. Fica complicado ele estar no banco, e eu percebo o lado do treinador Jokic, mas percebo porque é que ele mete o Westbrook. Ao menos o Westbrook pode ser o Westbrook, mas mostra empenho. Mostra ali um bocado aquela questão da raça e um bocado do querer, enquanto Michael Porter Jr. era um bocado ali um pãozinho sem sal, não é? Mas pronto, tivemos lá está até, de modo geral, do resto do elenco, que lá está da malta dos Denver Nuggets, o Aaron Gordon a estar bem, e até pronto, o Jamal Murray, que não foi assim tão eficaz, mas assim de certo modo até se portou bem, e acho que até foi importante para esta vitória dos Denver Nuggets. Lá está, a tal questão de que volto a dizer, temos Jokic melhor do mundo, mas é preciso que os outros contribuem, não é Quedas? Sim, e claro que pessoalmente numa série que vai ser longa, porque durante a nossa previsão, quando nós fizemos isto, era que isto fosse a 7, e é a ideia, nunca se sabe, com jogos muito apertados, pode ser depender para um lado ou depender para o outro, e de repente parece que vai para 7 e de repente acaba antes, não é? Nunca se sabe. É um bocado como, por exemplo, aquela eliminatória quando o Lillard fez o bye-bye ao Paul George e ao Westbrook, em que os jogos foram sempre todos muito apertados,
mas às vezes a coisa pende para um lado e às vezes há um triplo no meio da rua que entra e bye série. Tipo, às vezes acontece. Portanto, prever 7 é sempre complicado, somente quando os jogos são todos muito apertados. Mas a ideia que dá é que as equipas estão de facto muito encaixadas. Porquê? Porque é o sistema contra a estrela. Não é? Porque ter o Jokic vai sempre dar uma grande vantagem à equipa onde o Jokic está. Isso é inegável. E o Jokic nem sequer tem um elenco à sua volta especialmente bem construído para o seu talento. Tem alguns jogadores que se adequam ao modo como ele joga, mas nem todos. Uma equipa como o Jokic devia ter muito mais lançamento exterior à sua volta e não tem. E o único lançamento exterior que tem é do Porter, que quando tem estes momentos de neura nem mete triplos, nem defende, e depois tipo, o que é que ele está lá a fazer, não é? E o Porter depois é capaz no próximo jogo, porque o Porter, a vantagem de um jogador como o Porter é que ele é perigoso o suficiente para criar aquela gravidade que o Jokic precisa. Porque se for tudo só cortar para o cesto, depois não há espaço para ninguém cortar para o cesto. E ter um gajo como o Porter ajuda a, pelo menos, ok, temos que prestar atenção a ele, porque se ele está sozinho pode meter um triplo, e isso dá espaço ao Jokic para depois encontrar os cutters para o cesto como ele gosta. Pronto. Mas é para isso é preciso o Porter fazer alguma coisa de jeito. Portanto, e eu acho que os Clippers, este jogo demonstrou a força dos Clippers, que é uma excelente defesa, jogadores que executam muito bem. O Harden, ao seu bom jeito, fez um jogo que parece muito bom, mas que demonstrou também aqui e ali as brechas no jogo dele, que é às vezes um bocado, quando a coisa empanca e é preciso algo mais, ele por vezes sublima-se um bocado. E depois o Kawhi, embora tenha mais credenciais e tu queres a veres alguém a fazer ISO se queres ver o Kawhi e não o Harden, mas mesmo assim houve alguns ISOs aqui para o fim do jogo que foram um bocado, pronto, uns lançamentos um bocadinho bizarros do Kawhi em certos momentos, e o Kawhi terminou com uma eficiência absurda, mas fez alguns lançamentos um bocadinho bizarros lá para o fim, um bocadinho a tentar forçar a barra. Tiveste um excelente jogo do Zubac, tentado a jogar muito bem e continuou a jogar muito bem, principalmente no confronto direto contra o Jokic. É um excelente jogo do Ivica Zubac. Só que a grande coisa que eu acho que o grande ponto positivo que os Clippers podem tirar deste jogo é que, sim, embora tenham de lidar com o Jokic e aquela equipa, pronto, uma equipa liderada por Jokic vai sempre ser muito perigosa, por outro lado, os Nuggets ganharam em casa super à rasca e no banco tiveste o Westbrook que basicamente comeu os minutos que seriam para o Porter e depois quase mais ninguém jogou. O Peyton Watson jogou 14 minutos e o Jalen Pickett jogou essencialmente 5 minutos. Os titulares foram 45 minutos, 46 minutos, 47 minutos, 45 e depois o Michael Porter 26. Isto para dizer, está bem que é os playoffs e as rotações apertam nos playoffs, mas se os Nuggets jogarem sempre só com essencialmente 7 jogadores os jogos todos, vão arrebentar. E não só, e os titulares ao queda jogar está aos 40 e tal minutos, tipo a Tom Thibodeau, digamos assim. Isto não é sustentável de todo. E os Nuggets, voltando ao que estava a dizer, que é, se há força que os Nuggets não têm, é banco. Porque os Clippers podem, se algum dos titulares, que não Kawhi ou Harden, se lesionar, têm aqui e ali alternativas que podem pôr em campo que dá pelo menos para aguentar o barco durante um bocadinho. Os Nuggets não têm. Os Nuggets se perdem. Nem é preciso nem dizendo o Jokic. Se perdem o Murray, deixam de ter hipóteses. Se perdem o Aaron Gordon, deixam de ter hipóteses. Francamente, até se perder o Christian Brown, não têm grandes hipóteses. Porque o Christian Brown oferece uma garra defensiva que eles não têm quase mais lá nenhum. Portanto, os Nuggets, eu percebo que eles não têm muitas alternativas, mas têm de tentar desenvolvê-las um bocadinho. Porque toda a gente jogar... Está bem que este teve prolongamento, mas mesmo sem o prolongamento, vamos tirar 5 minutos a cada um destes jogadores de jogo e mesmo assim tiveste 4 jogadores a jogarem 40 minutos. Não é sustentável. Portanto, os Nuggets vão ter rapidamente de tentar ou ganhar mais confortavelmente para poderem descansar os jogadores ou arranjar alguém no banco em quem confiem sequer um bocadinho, porque isto é tudo menos sustentável. Pois. E não só, e nós estamos
perspectivar que isto vai ser uma série longa, porque isto é que se fosse uma série de 4, 5 jogos, ok. Agora isto estamos a perspectivar de ser mais, lá está, 6 ou até 7 jogos, isto acaba por ser como os Knicks, por exemplo, na época passada, que tu vês depois ali os jogadores todos a desmontarem-se, então, os Mitchell Robinson, os Brunson, os Jorge Anunoby e os Josh Hart, todos ali a desmontarem todos e não dá, e o próprio Jokic vai ficar, já a época toda vimos a época que ele fez realmente também de muito esforço, e depois a questão do Aaron Gordon, que teve problemas físicos durante a época e teve alguns jogos que ele ficou afastado, a jogar assim, contra uma equipa ainda por cima como os Clippers, que vão jogar ali no lado defensivo ali muito empenho e vai dar moça ali, vai ser complicado, mas mesmo assim com esta derrota dos Clippers continua a minha aposta, Clippers em 7, e vamos ver como é que vai ser o próximo jogo, o jogo 2, que vai continuar a ser em Denver. Muito bem, fechando agora o episódio, já está tudo falado aqui destes primeiros 8 jogos aqui da primeira ronda. Durante esta semana, está a segunda, terça e quarta, teremos os jogos 2. Já não vai ser loucura de 4 jogos por dia, é só 2 ou 3, começando hoje que vai ser só 2 jogos, e vai ser já mais calminho. Até agradeço, que assim para acompanhar vai ser mais fácil para mim. Porque se for 4 jogos por dia não dava para acompanhar todos os jogos por dia, porque por situações profissionais, obviamente que não dá. A trabalhar, depois ter que haver 4 jogos é complicado, e ainda por cima os jogos não são às 6 da tarde agora, vão ser agora à meia-noite, depois no fim de semana aí já voltam a ser, lá está, num horário decente para nós, portugueses, e também lá está, para certas zonas do globo. Muito bem, maltinha, então vou fechar aqui o episódio. Antes de fechar o episódio, fazer a publicidade do costume, sigam as nossas redes sociais, no X ou no Twitter, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. Subscrevem no canal do YouTube, deixem um like, que ajuda sempre na questão do algoritmo. E também, se preferirem ouvir as nossas lindas vozes, vocês já sabem, estou farto de ver a cara deste feio do Cirilo, ou do Quedas, ou do Nuno. Lá está, estamos nessas plataformas de podcast, no Spotify e na Apple Podcast, e também deixam lá as 5 estrelinhas, que também, tal como no YouTube, nos likes do YouTube, ajudam nas recomendações e no algoritmo dessas aplicações. Um grande abraço a todos e um obrigado aqui ao Nuno e ao Quedas pela boa participação, como ao costume, aqui destes meus dois colegas. Um grande abraço e até à próxima, malta. Fiquem bem.